Estou refletindo aqui sobre o que foram, né? Aqueles grupos lá do Dália Cor-de-Rosa que estavam no WhatsApp. Sabe, aqueles grupos que para mim eram grupos onde as pessoas iriam se encontrar, se conhecer, se relacionar umas com as outras. Para isso serviam os grupos do Dália Cor-de-Rosa, que era um projeto que tinha um conceito e tudo mais. Tem o seguinte, aqueles grupos acabaram, né? Inclusive, eles foram destruídos pelo predador, que eu já cansei de falar para vocês. Mas tem uma coisa, aquela destruição ela foi basicamente aceita, né? Ela ainda voltou 2 vezes o grupo. A segunda vez que voltou, a primeira vez, né? Não deu certo, sabe? Ficou pouca gente e logo não dava certo, as pessoas não conversavam. Na terceira vez foi uma coisa interessante, porque começou a entrar um monte de gente que, olha, pessoas assim que eram bandidas mesmo. Começou a entrar um monte de bandido na terceira vez. Que deu para perceber. Só de telefone daquele cara, o cara, né? Teve uma mulher lá, porque eram umas mulheres assim, entraram umas mulheres lá que, olha, eu vou te contar. Teve uma lá que botou um monte de telefone, que era tudo com o nome do predador. Todos os telefones. Era um ataque de pedofilia no grupo, né? Dos pedófilos lá, que eu também já falei isso, já fiz diversas horas. É o seguinte, o que eu estou pensando agora, uma coisa que eu pensei logo, foi logo que eu pensei isso, não foi assim tão logo, mas eu pensei que o que acontecia lá no Inferninho era um trabalho de arte feito por alunos da Federal. Sabia que eu achei que era isso? Eu achei que fosse isso. Eu disse, nossa, mas por quê? Porque a arte contemporânea tem dessas coisas, sabe? E tem outra coisa, os artistas de Curitiba são bem capazes de fazer esse tipo de coisa. Eu sei, eu conheço, né? E como eu muitas vezes me embati justamente com os artistas de Curitiba, porque, olha, eu vi cada coisa nas artes de Curitiba que você não acredita, inclusive em universidades, tá? Então eu sou de falar, de fazer as minhas lives lá e conversar, e eu acho que talvez isso pudesse ter criado um clima do tipo, daí sabe, misturado com masculinismo, né? Com homens assim que já querem fazer alguma coisa ruim com mulheres, entende? E aí aproveita então um trabalho de arte, tipo, que tem um conceito, saca? Aproveitando tudo para vir me atacar. Porque tem uma coisa, aquilo foi um ataque a mim, sim. Foi um ataque a mim. E o K estava lá no grupo. É só mais essa, ele estava lá em todos os grupos. E ele foi que pegou os grupos, assim como ele pegou minhas redes sociais. E os outros estavam lá, fazendo parte desse trabalho, ou assistindo como assistente, eu não sei o que era. Mas era alguma coisa assim. E tanto isso é verdade que agora que eu chego à conclusão que isso é real. Porque cadê todos aqueles amigos que eu fiz naqueles grupos, no Inferninho, no Clubinho, nos outros grupos? Cadê? Você sabe quem que restou nos grupos? Porque tem ainda o grupo lá. Restou 2 pessoas. Um é um político muito conhecido, ele está lá. E o outro é um artista lá da Indonésia, que faz vários trabalhos assim comigo de arte. Essas 2 pessoas, que são as inocentes lá do grupo, mas ninguém mais. Entrou muita gente lá. E cadê essas pessoas? Eles não estão em lugar nenhum, gente. Os telefones deles eram tudo, tinha telefone estrangeiro, porque a Vivi e a Tim fazem isso, mas era tudo de Curitiba, todos de Curitiba, meus amigos que me conhecem pessoalmente que estavam lá. Eram todos eles que estavam lá. E eles talvez tivessem feito, dentro dessa perspectiva artística, contrataram, convidaram, sei lá, o K, para fazer essa merda toda que ele fez comigo, que foi uma grande merda que ele fez comigo, tá? Quer dizer que essas pessoas me viram, inclusive, eu tentar suicídio, eles souberam que eu fiz isso. E nada. Então, isso eu chamo de arte. Olha, eu vou saber em breve se isso é real ou não. Até porque, se for, esse trabalho vai sair, né? Vai ter uma tese aí. Se for um trabalho, se for isso que eu estou pensando, vai sair. Porque daí é um trabalho de fim de ano, talvez, sei lá, ou TCC, né? Alguma coisa assim vai sair. Se for isso, gente, eu juro que eu vou processar todos esses caras. Eles vão indenizar grandemente, eles vão todos para a cadeia. Eu juro que vai acontecer alguma coisa assim, tá? Porque isso não é coisa que se faça. Porque isso é masculinismo, isso é nazismo, isso é um monte de coisa, etarismo também, é um monte de coisa horrível, junta. E a arte não é isso. A arte não é esse tipo de coisa. Para quem acha que a arte contemporânea pode fazer qualquer coisa, não pode não, tá? Porque esbarra nos direitos das pessoas. Então, não pode fazer qualquer coisa. Tenham mais imaginação para fazer coisas que não atinjam as pessoas, tá? Olha, se for isso, tá? Pode não ser, né? Pode não ser.
Mas é que eu fico me perguntando, cadê todos aqueles homens? Cadê todas aquelas pessoas que estavam lá? Cadê? Cadê? Não estão em lugar nenhum mais. As poucas vezes que eu fiz alguma live falando alguma coisa mais séria, vieram haters aqui, talvez fossem eles, talvez fossem. Haters que somem. Não existem pessoas que estejam integradas em alguma coisa que eu esteja fazendo, tá? Não existe, então deve ser isso. Porque se fossem pessoas integradas, que não fossem bandidos, ou que não fossem esse tipo de gente, só dizendo assim, eles continuariam comigo. É lógico, não importa que eu não tenha mais grupo, eles continuariam comigo. Eles, inclusive, me defenderiam do que aconteceu. Eles não fizeram nada disso. Todos vocês que fizeram check-in no Balneário Primavera, naquele mesmo dia, naquele bate-canal, bate-horário, todos, no meu balneário aqui, que não tem nada nesse balneário, e que, inclusive, me disseram que não haviam feito quando eu perguntei, eram vocês que estavam lá. Eram vocês. Eu tenho toda a listinha, tá? Então, vocês vão se foder grandemente, eu garanto para vocês, que vocês ainda se foderão grandemente. É só isso. Porque ninguém aqui nasceu ontem. Ninguém nasceu ontem. Olha, gente, eu dei aula numa escola lá de Curitiba. Eu dei aula por 5 meses lá, antes de entrar na prefeitura, tá? Os meus alunos, eles me adoravam. E o que aconteceu? Eu saí de lá e os meus alunos continuaram por anos e anos atrás de mim, nas redes sociais, conversando comigo, porque eu era professora deles, entendeu? Então, como que essas pessoas todas que viviam atrás de mim naqueles grupos, eles, sumiram? Por que, sumiram? Porque tem crime envolvido nisso aí. Porque tem coisa ruim envolvida nisso aí. Porque não era nada daquilo, era tudo uma falcatrua. Eram perfis fake, muitas vezes, do próprio K ou de outros também. E eram bandidos, muitas vezes, né? E eram também esse pessoal todo da Federal, deve ser, porque ele faz curso lá, né? Só pode ser. Tá bom? Então se prepare, porque se vocês fizerem trabalho a partir do inferninho, se vocês fizeram, vocês vão receber o seu canudo na cabeça.